Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Tenho o prazer aqui de receber o sociólogo Helder Maia. Muito obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite, falar agora sobre economia criativa. O que seria a economia criativa, professor? Bom dia, Wendel. Agradeço mais uma vez o convite da TV Assembleia. Bom, a economia criativa é um conceito que designa uma série de atividades de conteúdo artístico, cultural, que dependem da criação intelectual. Então, essa atividade aqui agora, ela se avizinha bastante já da economia criativa. Uma aula, uma postagem num canal específico das redes sociais digitais hoje, ou uma criação, por exemplo, o artesanato alagoano, as artes consagradas como teatro, a música, as artes cênicas, escultura e os dispositivos e as criações tecnológicas que hoje são de caráter funcional, como os games, a moda, a arquitetura, o design, todo um conjunto de atividades que estabelecem interfaces entre novas linguagens, principalmente as linguagens digitais. E qual o espaço que isso tem tido no desenvolvimento de uma cidade como Maceió, por exemplo? Bom, no mundo inteiro hoje isso é uma frente de desenvolvimento bastante promissora. Tem países do mundo como a Inglaterra que já exploram isso há mais de 20 anos. É preciso assinalar, deixar bem claro que a relação entre os mercados culturais, os negócios que envolvem a cultura não são novos, não são de hoje. Isso remonta ao final do século XIX. A TV, o Brasil tem um dos maiores mercados de televisão do mundo. Já foi o terceiro maior mercado de televisão aberta do mundo. Tem hoje uma grande TV por assinatura. O que é de fato novo são os investimentos públicos e um apoio, um estímulo governamental para que esses mercados se tornem prioridade do ponto de vista econômico. Então, cidades como a Inglaterra, notadamente Londres, desde os anos 80, final dos anos 90, passaram a investir bastante nisso. Por exemplo, no que se chama de turismo cultural, os museus, galerias, centros de cultura, centros de exposição, atividades de show, espetáculo, cada vez mais em espaços maiores e cada vez com muita tecnologia e estrutura. Um exemplo, os museus hoje, são museus interativos, você já conhece os 10 principais museus do mundo, eles dispõem hoje de sites especializados onde você cria um ambiente virtual de digitação, uma espécie de avatar ou de personagem que você cria. O Louvre, por exemplo, dispõe disso, qualquer um você pode se cadastrar agora, e aí você visita toda a exposição do Louvre, o acervo, o magnífico, exuberante acervo que o Louvre tem. Isso certamente desencadeia a vontade de visitar pessoalmente o Louvre. Para você ter uma ideia, Paris, 8% do PIB da cidade de Paris, de todo o produto interno bruto da cidade de Paris, decorre estritamente do turismo cultural, das atividades culturais. A França é o país que mais tem recebido turistas no mundo, e diferente do turismo brasileiro, por exemplo, que é um turismo ligado ao ambiente de sol e mar, as praias, etc., o turismo cultural ele tem um gatilho, um efeito multiplicador maior dentro do ambiente urbano da cidade, porque ele produz mais atividades de emprego, está muito mais ligado ao transporte, ao lazer, à alimentação, à gastronomia, etc. Não que o turismo convencional de sol e mar não esteja. Agora mesmo, Alagoas tem, a gente está reunindo esses dados numa plataforma unificada e certamente vai ser o verão, isso lá quando finalizar o verão, meados de março, início de março, certamente Alagoas vai ter a mais destacada temporada de todos os verões de turismo no estado, notadamente Maceió. Por exemplo, esse ano a prefeitura investiu muito no Natal Luz ou nas atividades de lazer voltada à decoração da cidade. Os turistas se encantaram bastante com isso. Isso já se caracteriza como atividade de economia criativa, os presépios, os folguedos na praça, o investimento público cênico, a decoração de Natal, como Garanhuns já faz há bastante tempo, embora seja muito menor do que Maceió e atraia um número menor de turistas. Então, já existe hoje um consenso inteiramente consolidado entre economistas, sociólogos e especialistas da área, de que, como a atividade industrial caiu no mundo inteiro, o mundo inteiro vive uma desindustrialização. Você tem a ideia, 72% do PIB no Brasil hoje é atividade de serviços, e a economia criativa está inteiramente vinculada às atividades de serviços, como o turismo também. De cada 10 empregos no mundo, um é criado pelo turismo. O turismo corresponde a 8,5% do PIB do planeta. A economia criativa está na casa de 4,5%, 5%. Se você junta essas duas, você está na ordem aí de 15%, 16% do PIB. Dentro disso, há uma multiplicidade de atividades criativas de criação intelectual, estética, artística, funcional. Um engenheiro que cria um software, um designer que cria
a arquitetura do jogo. Eu ia perguntar, do game. os startups entram nesse processo? Total. Então, o engenheiro que cria o software, o design que cria a arquitetura do jogo, o roteirista que escreve o jogo, as etapas do jogo, e os desenvolvedores, todos eles fazem parte da economia criativa, ou das indústrias criativas. Quando a gente fala do turismo cultural, a gente pode dizer que Maceió tem muito a caminhar com isso? Sem dúvida. O Nordeste melhorou muito, muito. Certamente na fase que a economia brasileira hoje vive, saindo de uma longa recessão, uma aguda recessão, é difícil para as cidades, para os estados, abrirem mão de alguns recursos, incentivarem isso, ou mesmo deslocarem receitas de outras rubricas, de outras áreas para isso. É difícil, uma decisão complexa, uma decisão complicada, porque nunca a gente tem certeza que aquilo vai dar certo, de fato vai gerar trabalho, emprego, renda, mas toda atividade de investimento econômico público, ela envolve um risco. Então, as cidades que investiram no passado, por exemplo, Salvador, Recife, elas têm hoje, certamente, uma certeza, uma convicção de que esse foi um dos caminhos. Então, no que tange ao turismo cultural, você tem um exemplo bem prático e elementar. Existem equipamentos na cidade de Maceió que são pouquíssimos visitados. Por quê? Porque o trade turístico e principalmente as agências de viagem, eles dão visibilidade aos que já estão consolidados. Por exemplo, o mercado público do Jaraguá. O mercado público do Jaraguá serve uma gastronomia local. No sábado e domingo à tarde, de manhã, eu já fui lá diversas vezes, e você vê pouquíssimos turistas frequentando. Depois da manhã, no sábado, você vai lá e você vai contar nos dedos os turistas que estão lá frequentando. Se você fizer isso em Salvador, em Recife, em João Pessoa, em Fortaleza, o número de turistas vai ser muito maior. Aquilo é uma atividade inteiramente ligada à cultura gastronômica e popular da cidade de Maceió, do estado de Alagoas. O trade costuma levar o quê? Massagueira, Barra, o francês, muito ligada à gastronomia do litoral, ali no mercado. Você tem mais uma gastronomia doméstica, do trabalhador, uma gastronomia mais calórica, mais ligada ao cotidiano. E alguns turísticos, não são todos. O que eu estou enfatizando é que você pode induzir, criar roteiros, conveniar com as empresas e principalmente com a líder de mercado, que é a CVC, essa possibilidade. Claro que você tem que oferecer segurança, o Estado melhorou muito os indicadores de segurança, a pesquisa que nós fizemos agora, estamos realizando a pesquisa junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo financiada pela FAPEAL, em convênio com a UFAL, num conjunto de questionários que nós aplicamos, foi identificado que 90% dos turistas apontaram como dos serviços públicos, aqueles que foram arrolados no questionário, o melhor de longe é a segurança. Os turistas se sentem muito seguros, 90%. Certamente as agências de viagem têm um pouco de receio. Por quê? Porque você vai levar turistas para um local que não tem tanta segurança, está protegido quanto nos 3 bairros litorâneos da cidade, Pajuçara, Ponta Verde e Jatiuca. Basta um pouco de diálogo institucional, um pouco de boa vontade para que isso se torne um equipamento, sem mencionar os museus. Eu estou aqui, por exemplo, com minha família visitando aqui a Casa Tavares Baixo. Isso aqui é um prédio magnífico. Isso que aqui não tem grandes equipamentos para contar a história do Estado. Exatamente. Quantas pessoas não se interessariam em conhecer? Eu sou um tipo de turista e não sou exceção. Os estudos de turismo catalogam isso. Existe um perfil, uma série de estudos nas áreas específicas, comunicação, marketing, sociologia, que mostram que o perfil do turista ele é muito, muito facetado. Tem turistas que procuram rigorosamente o sol e praia. Tem outros turistas que procuram equipamentos de arte, cultura e lazer. Esses 2 perfis, ou esses 2 esquemas de gosto, esses elementos de valorização, eles podem ser combinados, porque os turistas vêm em família. Então, finalmente, em Alagoas está tendo a oportunidade, agora, muito recentemente, de produzir dados que eles subsidiem e guiem as políticas públicas. Então, nós estamos fazendo uma pesquisa da ordem de 5 mil questionários no estado inteiro, já aplicamos mais de 300 em Maceió, em que revela que o perfil vem mudando muito. Então, para você ter ideia, 58% dos turistas que nós aplicamos o questionário recentemente têm ensino superior. Veja, as pessoas que dispõem do ensino superior num país em que apenas 17% da população tem ensino superior. Os que visitaram Maceió são mais de 50%. Então, significa que boa parte desses
Se eles tivessem oferta de equipamentos culturais, Maceió tem muitos museus. Infelizmente, eles abrem para atividades mais administrativas, educacionais, de pesquisa, que são importantes. Mas esses turistas poderiam se interessar muito. E hoje tem um aliado extraordinário, que são as redes sociais. Você tira a foto do museu e aquilo se divulga, que é a capacidade da Web 2.0. Quem alimenta a Web 2.0 somos nós. Sim. Certamente esse link aqui você vai me encaminhar, eu vou encaminhar para a minha rede de amigos, meus estudantes, meus orientandos, e eles vão assistir essa entrevista. E eles vão divulgar para outras pessoas que se interessam. Fui eu quem divulguei mediante o seu link, e outras pessoas vão compartilhar isso. É o que se chama de economia do compartilhamento. Então veja, se eu elogio um museu, e se as pessoas divulgam um determinado museu, um equipamento de arte e cultura, é o que se chama de quase, essa palavra é um pouco escorregadia, mas é o que se chama de quase mídia espontânea. Você gera uma mídia espontânea e não precisa você investir tanto quanto o Louvre fez. Que eu acabei de mencionar. Sim. Que é uma criação de que ele vai navegar com aquilo que ele vai gerar um grande estímulo. Eu falei a França, mas a Espanha, a França está muito concentrada em Paris. A Espanha não, a Espanha tem 7, 8 cidades, Barcelona, Madrid, Bilbao, uma série de outras cidades na beira do Mediterrâneo. Você tem uma variedade que se explora, muitas cidades. Tem 7, 8 cidades hoje que grande parte das atividades que a prefeitura cataloga e mapeia vem do turismo, boa parte dela do turismo cultural. E aí, claro, aí você utiliza e regimenta as tradições culturais, artísticas, como, por exemplo, as danças folclóricas, a gastronomia espanhola, que é muito rica, as feiras livres, eles têm grandes feiras livres lá. E aí, claro, eles estimulam aquilo. A gente estimula o que a gente dispõe. Cultura você não inventa, é um processo histórico, resultado de uma série de transformações ao longo do tempo. Mas outras cidades, outros estados... a boa notícia é que, de fato, nós temos um fluxo de turistas muito grande, nós já temos mapeamento empírico, nós temos feito uma série de estudos. A má notícia é que isso ainda é muito pouco divulgado entre os gestores e aqueles que tomam as decisões. Falta a gente contar a nossa história, porque a impressão que eu tenho nessa parte do turismo cultural, se você vai a um país europeu, você falou a França, tem o Louvre, tem diversos museus, né? Se você vai à Itália, você também tem diversas obras de arte. Sim. Alagoas não tem uma tradição tão grande de pintores, escultores, a ponto de ser museus de obras de arte. Sim. Ao mesmo tempo, a história de Alagoas ela é riquíssima não só dos seus escritores, mas também de um fato bastante polêmico. Mas, citando rapidamente, você tem em Porto Calvo a história do Calabar, que não tem nada de relevante que possa ser discutido ali. E você tem a história do Cangaço, que hoje já tem um museu, mas pouca gente sabe e pouco é trabalhado em termos de ali. Falta Alagoas reconhecer em si, trabalhar o que o americano trabalha muito bem, inclusive a polêmica dentro do seu museu? Sim, isso é um elemento central. A polêmica, a narrativa conflituosa, a disputa pelo domínio da narrativa, revelar o passado como ele foi, as suas tensões, é um elemento motivador para que os turistas... Olha o Museu do Holocausto. Sim. Você não esconde o que aconteceu. Aquilo produz uma sensação no turista, é um dos equipamentos mais visitados na Alemanha. Olha, quem imaginaria que aquilo ia se tornar um roteiro, um destino e um atrativo turístico Poderia tão forte? Ser um exemplo da vergonha. Da vergonha, do constrangimento. Já foi um objeto de vergonha entre os anos 60, 70, até os anos 80, era um objeto de constrangimento generalizado. Ainda permanece. Por exemplo, onde é o bunker de Hitler, eu tive contato em estudos da literatura, há apenas uma plaquinha muito pequena identificando onde era o bunker do Hitler, onde ele se escondeu e onde ele cometeu suicídio junto com um conjunto de pessoas assim que a Berlim foi tomada. Ser um local de veneração. De veneração, exatamente. Existe um papel pedagógico nisso, e todo papel pedagógico envolve uma visão do que foi a história. Nós estamos atravessados por isso, somos constituídos por isso. Eles não estão escondendo, eles apenas não estão dando a ênfase que alguns grupos mais radicais poderiam eventualmente querer dar. Talvez daqui a 10, 20 anos, 30 anos, não sei, eles deem mais ênfase. O fato é que o Museu do Holocausto, a princípio, gerou muita controvérsia, porque é como se você pudesse estar com uma ferida aberta o tempo todo.
mas ele tem uma função pedagógica, principalmente das famílias judias, descendentes de judeus, ou pessoas que casaram com judeus, ou que têm judeus na família, ou enfim, pessoas que sentem essa tragédia ainda muito pulsante e viva na história. E é um equipamento de enfrentamento com o seu passado. Nós, você ressaltou muito bem, temos episódios muito duros. Mencionou Portugal, tem o Quebra de 1912, Sim, que é um episódio... Que não tem qualquer algo que possa ser visitado. Exatamente. E assim, a grande coleção Perseverança ficou muito tempo escondida, dispersa, isso poderia ser valorizado. Veja, é preciso ter um pouco de cuidado quando a gente fala isso, porque às vezes parece que não tem sido feito nada. Tem. Nos últimos 10 anos eu acompanho isso, por exemplo, hoje tem atividades, roteiros definidos para locais que eram muito pouco visitados. Por exemplo, como o Quilombo de Palmares, toda a região hoje você tem 2 restaurantes, você tem ônibus que sai diretamente disso. Poderia fazer mais? Sim. É fácil? Não. Por quê? Porque é uma atividade turística que você precisa investir muitos elementos que não estão visíveis. Uma ponte, uma estrada, um hotel, uma infraestrutura, um aeroporto. O americano, principalmente, a gente citou o americano porque eu costumo dizer que o estadunidense tem um talento reconhecido mundialmente de fazer espetáculo com quase nada, muitas vezes. Então, exemplo, se ele não tem um simbolismo para mostrar, uma estátua, ele cria um boneco de cera. Sim. Mas ele cria o espetáculo para aquilo. Não falta, até você falou do Quilombo de Palmares, não falta criar um clima tipo Museu da Língua Portuguesa. Sim, falta ser mais audacioso. Mais espetacular. Sim, falta ser mais audacioso. A dimensão espetacular também é combinada com outros aspectos. Muitos intelectuais, artistas, críticos fazem, às vezes, um senão, olha, espetacularizou demais. Depende muito como você vai criar, depende muito do planejamento. Tem a dimensão do espetáculo, tem outra dimensão pedagógica, tem a visitação mais voltada à pesquisa, ao aspecto educacional. Isso tem consagrados. O Brasil hoje é um grande caso de sucesso de muitos museus que deram certo. Você falou o Museu da Língua Portuguesa, em Minas Gerais tem o Museu da Cachaça, você tem uma proliferação infinita de museus. Você vai na América Latina, tem vinícolas que cobram caríssimo para você. No Chile, por exemplo, é um sucesso, um grande sucesso. Até no Rio Grande do Sul hoje você já tem. E aqui você engatinha em fazer nos alambiques da vida. Sim, falta um pouco mais digamos assim, de uma decisão mais audaciosa. Por quê? Porque isso não vem no curto prazo. Isso não é gerado no curto prazo, isso é no médio prazo, cerca de 8, 10 anos, e no longo prazo. Por quê? Porque você vai criando cadeias produtivas. Então você tem Vou dar um exemplo claro. Hoje o artesanato alagoano ele tem uma cadeia produtiva clara. Hoje é um fenômeno o artesanato alagoano. Você poderia dizer, poderia estar melhor? Claro, sem dúvida. Mas ele hoje tem uma cadeia produtiva definida. Nós temos hoje artistas do artesanato, as várias modalidades de artesanato. Hoje a gente está conhecendo muito artesanato de barro, arte popular do barro, que é o circuito Alagoas feito à mão, que são as imagens do Orineia, João das Alagoas, os 4, não sei se você já viu, do boi, da seria da Pajuçara, o beijo lá no final. Mas existem o artesanato de rendas, existe o artesanato da Ilha do Ferro. Demorou para que isso ganhasse a visibilidade. Isso tem 20, 30 anos. Demorou. Finalmente, hoje, está consolidado. Bastante consolidada. É porque, às vezes, a gente não vê, porque é uma atividade que depende muito, ela depende muito do último elo da cadeia, que é o consumidor. Depende muito desse consumidor. Então, quando ele chega, então você tem uma sazonalidade. Agora vende bastante, agora comercializa bastante, agora você gera atividade e depois ele reflui. Então, o Estado tem ações de produzir feiras, de levar isso para outras partes do país, de participar de bienais, etc, etc. Já em outras cadeias, isso é muito tímido ainda, como o turismo cultural. Muito incipiente. Reforçando só a questão da vinícola, você vai para uma vinícola na América Latina, eles criam um espaço para que você caminhe bastante. Sim. Até você falou do artesanato, a gente tem nossa renda, ela é exposta em todo mundo. Sim. Mas eu imagino, talvez seja crítico demais, mas eu imagino que se a renda fosse uma renda na Europa, o museu teria uma renda de 30 metros. Começaria por aí. Você pode criar, por exemplo, um museu interativo da criação artesanal alagoana, com as diversas exposições ali para os turistas
observarem como é que é feito, as tradições, a curadoria do processo, porque isso remonta a 100, 150 anos atrás, o filé, por exemplo. O filé tem 120 anos de criação. Percebe? Agora, isso tudo depende muito das sinergias institucionais. Então, muitas instituições que têm que dialogar, algumas ações saem, tem grande êxito, obtém grande êxito, outras muito pouco. Eu acabei de citar o Alagoas feito à mão, as pessoas ficam encantadas com o artesanato. Poxa, mas caramba, isso é feito aqui, olha que legal, etc, etc. Você vai em outros estados nordestinos que não tem a pujança que o artesanato alagoano tem, e você encontra um pavilhão gigantesco, por exemplo, o exemplo de João Pessoa. Você tem um pavilhão é um bairro que corresponde, eu esqueci agora, Cabo Branco. Você fica maravilhado, porque é gigantesco o espaço que a prefeitura investiu, claro, com o apoio do governo do estado. Aquilo fica 3, 4 meses em exibição, uma área gigantesca, exclusivamente dedicada ao artesanato. Aí você pode dizer, nós temos 2 feirinhas, é diferente. As feiras são permanentes e as feiras, elas importam muito artesanato que não é nosso. Então, vem bordados, rendas, coisas do Ceará, da Paraíba. Por quê? Porque o artesão, ele é um negociante, ele é um comerciante, ele tem que calcular preço, precificar, ele tem que ter escolhas. Claro que ele também vende o artesanato local. Isso é um equipamento. Outro equipamento seria um centro, digamos, voltado estritamente à criação e à atividade museológica na cidade. Aí tem sempre os empecilhos. Poxa, mas isso é muito caro, porque você teria que comprar ou alugar uma grande área da cidade. É verdade. É isso que eu acabei de te dizer. É o risco da decisão. É o risco da decisão política e governamental. Porque os resultados não virão no verão seguinte. Você vai... Pois bem, mas a economia criativa fica Sim, hoje como algo a ser realmente impulsionado. Não, hoje é uma estratégia de expansão e desenvolvimento no mundo inteiro. No mundo inteiro. Agora mesmo a Secretaria de Cultura de São Paulo, que é a secretaria que dispõe do maior orçamento estadual, secretaria de uma unidade federativa, ela se tornou uma secretaria de Cultura e Economia Criativa. Essas estruturas institucionais existem no mundo inteiro, na Inglaterra, na Alemanha, na França, enfim, no mundo inteiro, na Suécia. Tem hoje estudos consolidados. A Unesco hoje, ela tem cátedras de estudos, indicadores sofisticadíssimos sobre a exportação de bens culturais e expansão do emprego, da atividade empresarial ligada à economia criativa. Pois bem, doutor Helder Maia, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente agradece a você. Vai para um breve intervalo e volta já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com a Júlia Nunes, advogada. Júlia, doutora Júlia, a gente tem visto hoje uma discussão muito forte no Brasil sobre a posse e o porte de arma. Para a gente começar essa discussão, qual a diferença entre o porte e a posse? A posse é você possuir arma dentro ou da sua residência ou do estabelecimento. O porte, ele dá direito de você transitar com a arma. Isso. A grande diferença é essa. Quando se pensa no Brasil, o Brasil, ao longo dos anos, acredito que seja um dos países mais restritivos à arma. Quando se faz essa modificação, que foi uma proposta, inclusive, de campanha do atual presidente Jair Bolsonaro, o que é que se propõe para o Brasil em termos da relação com a arma? O Jair, nosso presidente, ele traz com a ideia de defesa. Ele vai possibilitar, concedendo a posse, aumentando a concessão da posse, a sua defesa dentro de sua residência. Então, eu acho muito interessante essa ideia, não só como advogada, como atleta. O Estatuto de Desarmamento não diminuiu a quantidade de crimes cometidos com arma de fogo. Então, essa possibilidade, hoje, é para uma pessoa que preenche requisitos. Certo. Não pense que qualquer pessoa vai chegar na Polícia Federal, solicitar a aquisição de uma arma e vai ser concedida. Existem vários procedimentos que têm sido feitos para que isso ocorra. Testes psicológicos, testes de tiro, antecedentes criminais. Isso para o porte? Para os dois, tanto para o porte como para a posse. A única diferença, a maior diferença é que o porte você tem que obrigatoriamente demonstrar a efetiva necessidade. O que é que te diferencia? O que é que diferencia a Júlia como advogada dos demais advogados? Senão, todos os advogados poderiam ter o porte de arma. Eu não vejo hoje com bons olhos a liberação geral, certo? Porém, eu sei sim que as pessoas que procuram a Polícia Federal, a maior parte delas são pessoas de bem. Porque quem quer adquirir uma arma hoje de forma ilegal, consegue adquirir arma de forma legal. Aquela pessoa que procura a polícia, que se identifica, subtende-se que ela tenha boa fé. Então, achei bom. Dei uma estudada até para poder saber. Eu tenho uma arma como equipamento de esporte. Apesar de sofrer violência agora, ultimamente, né, fui ameaçada, fui perseguida até na minha casa por um criminoso com uma faca,
certo? E eu tendo um arsenal dentro de casa, no momento em que eu peguei a arma e saí na rua. Por quê? Porque eu conheço a legislação, eu conheço a obrigação, e a minha obrigação no momento era o quê? Eu estou em extremo perigo. Ele tem como entrar dentro da minha residência? Não. Eu tenho um porteiro, tenho um elevador, eu tenho a porta da minha casa, então eu não vou atirar nele. Eu não vou pegar minha arma e correr atrás dele. É o bom senso que tem que ser. Mas isso não faz da Júlia uma mulher bem madura no sentido de bom senso, de razoabilidade? Obrigações. Como é que podemos garantir isso do cidadão comum? Então, o que acontece? Existem meios para isso. Existem testes psicológicos que não conta diretamente. Você atiraria em uma pessoa, entendeu? Então, sim, esse teste vai mais profundo. Eu até acredito que deveria haver um teste maior do que o que está ocorrendo hoje, certo? Um estudo maior. Então, vamos limitar o quê? A um teste psicológico, o do manuseio de arma, como já tem, sendo mais aprofundado, para poder garantir. Qual a diferença da Júlia para a Maria? Essa é a questão. Então, mas cogitou-se, inclusive, não ter esse teste, ter apenas a declaração de não ter antecedentes criminais. O que é que você acha sobre isso? Eu acho um absurdo, porque, infelizmente, não estou falando só de pessoas que têm o intuito de matar outras pessoas, certo? Mas existem também aquelas pessoas que têm o intuito de se matar, o suicídio, se mutilar. Então, assim, não é só questão, existem pessoas descontroladas. Hoje, eu acredito que o meu agressor se enquadre mais ou menos nisso. Então, vamos ver esse ponto. Não é só questão de ter o intuito de ir matar, mas sim de utilizar aquela arma. Mas, por outro lado, vejamos o seguinte, você consegue matar alguém com uma pedra? Você consegue matar alguém com uma faca? Consegue. Olha a liberdade que nós temos de uma coisa totalmente diferente de arma. Uma piscina dentro de casa. Então, todo mundo tem o direito de ter uma piscina ou não. Agora, quantas crianças por ano morrem afogadas em piscinas dentro da sua própria residência? Isso numa posse, exemplo, neste caso, uma das propostas que tem sido colocada é você ter um cofre ou algo semelhante a cofre dentro de casa se você tiver, por exemplo, criança pequena. Pelo Exército, para você ser um atirador, é pré-requisito, é obrigatório. Eu sou atiradora, eu tenho um cofre, o Exército foi na minha residência verificar se o cofre era seguro, se era chumbado, se cabiam todas as minhas armas. Se o local em que eu iria colocar a arma era um local seguro, eles olham como é a segurança da minha residência, quantas portas o bandido teria que entrar para poder ter acesso à arma. É questão, sim, de educação. Eu acredito que foi um primeiro impacto da sociedade com essa decisão do presidente, certo? E ele quis ver, no meu ponto de vista, exatamente esse impacto, mas as coisas vão sendo reguladas. Com o tempo vão aparecer novas medidas, novos decretos que vão regulando e fazendo com que a sociedade fique sim protegida, que tenha o direito de se proteger, de proteger a vida, a família ou até mesmo o seu patrimônio, certo? Mas também tem algumas responsabilidades. Todo direito começa e termina quando chega outro, não é verdade? E olhando de cima esse decreto de uma forma geral, a única coisa que realmente mudou foi que diminuiu bastante o poder discricionário da Polícia Federal, do delegado federal que concedia ou não o porte. Porque eu poderia preencher todos os requisitos, a minha irmã gêmea do mesmo jeito preencher os mesmos requisitos e a mim ser concedido e a minha irmã não. Por quê? Esse é o grande ponto para mim. Então, assim, perder um pouco esse poder discricionário, porque você preenche, por que não? Não é meu direito? Porque o meu está sendo garantido e o seu não? Essa é a questão. Então, se o presidente quiser segurança, quiser dificultar, que seja através de meios que sejam comprovados cientificamente ou através de estudos que diminua a criminalidade, que não é o que vem ocorrendo. O Estatuto de Desarmamento, em momento nenhum, diminuiu a quantidade de violência. Muito pelo contrário, se você olhar em números, a quantidade de homicídio aumentou. Mas se você observar o seguinte, tá, Júlia, a quantidade de homicídio aumentou, mas a quantidade de homicídio com arma aumentou mais ainda. Então, se hoje nós temos, pelo último estudo que eu olhei, 17% de aumento depois do Estatuto,
16% é de homicídio de forma geral. Quando você coloca para definir qual, 17 e tanto é de arma de fogo. Então, mesmo depois do desarmamento, o índice de homicídios utilizando arma de fogo é maior do que de outras formas. A gente ainda está na posse, por exemplo. Quantas casas, existe um percentual de casas arrombadas, de propriedades invadidas, de ameaças dentro de casa que justifique-se ter a posse? Falando em estudo, eu não tenho o conhecimento, mas se eu puder falar para você do que eu tenho dentro do meu escritório, como advogada, sim. Quantas pessoas, vamos lá para gerente de banco, quantos gerentes de banco dentro do nosso estado entraram na casa dele, fizeram da família dele refém? Mas esse gerente não já podia? Não. Por que não? Porque tem que preencher os requisitos e mesmo que ele preenchesse todos os requisitos, porque a função dele poderia ter mais... Isso, nesse caso ele poderia justificar que ele é um gerente de banco. Poder justificar, pode. A justificativa não garantia. É exatamente esse o ponto. O nosso presidente, ele veio exatamente para isso. Você preencheu? Por que não? Essa pergunta era que a gente fazia quando procurava a Polícia Federal. Se eu presto os requisitos, o delegado negava simplesmente? Sim, muitas vezes não tenho nada contra, porque ele tem um conhecimento, um estudo na área, certo? Mas olhando de fora, eu não considerava o correto. Porque era subjetivo. Exatamente, totalmente subjetivo. O decreto que foi modificado, modificou já o porte? Não. Ainda não? Não. E eu espero que não modifique. E eu espero, como civil e como atiradora, que não modifique. Porque eu conheço muitas pessoas que procuraram se filiar ao clube de tiro, porque o clube de tiro garantia você transitar da sua residência até o clube. E as pessoas estavam ingressando em clube de tiro para quê? Para poder andar armado. O intuito não é esse. Sempre dizendo, eu estou indo para o clube de tiro. É o esporte. Então, assim, eu não sou a favor na rua, porque o que acontece? Em casa, está guardado, né? Você só vai atingir a pessoa que realmente entrar em seu lar e queira tolher algum direito seu, direito à vida, ao patrimônio, e na rua. Em um acidente de trânsito, será que eu vou perder minha cabeça? Entendeu? Então, eu não sou a favor. Eu sempre dizia, de uma certa maneira, eu digo bem assim, em muitos crimes acontecem por forte emoção. Muito. Então, eu imagino que, até você falou do acidente de trânsito, até um momento de alto estresse que qualquer um pode ter, um carro sendo batido, um motoqueiro agredindo de uma certa maneira, a coisa mais fácil é abrir o porta-luvas. Aí você veja bem, se ele tiver o trabalho de ir até em casa, ele vai esfriar a cabeça nesse percurso. Não é verdade? Pelo menos boa parte. Exatamente. Aí você diz assim, Júlia, tá, e quanto à violência doméstica dentro da casa, isso também vai acontecer? Pode. Mas o que é que os estudos comprovam? Que não. Porque hoje, dentro da casa, o índice de violência doméstica, ele acontece muito mais com arma branca. Então é com faca. E a gente vai ter que proibir a faca dentro de uma residência? Essa é a questão. Então, eu, Júlia, como advogada, como atiradora, eu não acho uma boa ideia liberar o porte, certo? Porém, vir com bons olhos a posse. E se tivesse algum poder para poder modificar um pouco o decreto, eu colocaria outras coisas que dificultassem, mas comprovado, através de estudo ou pesquisa, que como seria encaminhado para a pessoa correta. Hoje, com sinceridade, eu conheço uma pessoa que fez um curso comigo, que de imediato eu consigo visualizar que ela não tem nenhum perfil para uma pessoa que possa ter uma arma em casa. Porque é agressivo, né? E apesar de não ter nenhum boletim de ocorrência contra, já se envolveu em muita coisa. Então, que haja um estudo, como é feito através da OAB. A OAB é você ingressar, ele não faz um estudo nas suas redes sociais, no seu meio social. Então, que seja feito esse estudo. Aí não é questão de ser discricionário. A questão é que boa parte das pessoas que sofrem violência, ela não procura. Dizem, estudos comprovam que a cada 3 mulheres que são estupradas, somente uma denuncia.
Por quê? Porque a sociedade, infelizmente, ainda procura a culpa na vítima. Eu digo isso hoje como vítima de violência. Então, as pessoas procuram uma forma de justificar. Hoje nós temos reportagens sobre o fechamento de delegacia da mulher em São Paulo, em que policiais receberam a denúncia da violência com vídeo, inclusive, e perguntou o que você fez para chegar até aqui. É a nossa realidade, é a realidade do Brasil. E não vai ser a concessão da posse ou do porte que vai modificá-la. Porque todos os problemas do mundo, eles são resolvidos através da educação. Mas investir na educação não dá voto. Investir na educação demora para colher resultados. Então, assim, no meu ponto de vista, o que falta para o presidente é sim que ele encontre mecanismo, que faça estudos para que sim haja uma parcela só da sociedade que seja agraciada com a posse ou com o porte. A parcela que sim tenha condições psicológicas, físicas e até mesmo questão de estudo. Hoje, eu tenho... Qual o índice de acidente? A maior parte do índice de acidente em clube de tiro, ele ocorre através de um erro humano. Quando? Quando você não respeita as normas de segurança. Quais sejam? Uma coisa muito simples, eu não posso atirar em água. Eu não posso atirar em metal com um calibre alto e com metal próximo, porque vai fazer com que a cápsula ela bata e ela retorne. Recalchuteia. Isso causa acidente. Então, o que é isso? É imprudência. É a mesma coisa do pai que deixa uma piscina dentro de casa descoberta por uma criança de 2 anos cair dentro dela. Ou então, o pai que tem uma arma e deixa a arma num local acessível. Eu tenho criança em casa. Hoje, na minha residência, só pelo Exército, eu tenho no total 6 armas, porque como hoje eu misturo Polícia Federal com o Exército, acabo me confundindo, mas é um arsenal. E eu tenho uma criança de 5 anos em casa, mas a minha criança, ela não tem curiosidade sobre a arma. Ela sabe que aquilo ali é letal. Por que as crianças não abrem uma gaveta ou porque as crianças não colocam a mão no fogo? Porque há educação para isso. A mesma coisa dentro da minha casa. Ela sabe o que é que pode e o que é que não pode. Ela me vê manusear uma arma, certo? Manusear quando? Quando a arma está fria, está sem munição, entendeu? Ela sabe. Ela não tem curiosidade de, vai chegar um amiguinho e eu vou mostrar. Não há porquê. É uma coisa normal. Então, é toda questão de educação. Vejo com bons olhos a posse, sim. Acredito que vai diminuir a violência, porque até hoje os homens de bem continuaram desarmados e os bandidos armados, não é verdade? Quando sou vítima de violência e vejo por esse lado, sou vítima de violência e não é agir de uma forma que eu garanto para você que eu não mataria ele. Mas essa violência só que seria diminuída é a violência de entrada em casa. Isso, com certeza. Na rua continuaria. Não há um risco de se extraviar essas armas? Sim. Há um risco, sim, de se extraviar. Por isso que poderia haver o que você disse, a obrigatoriedade da revista do local onde vai ser armazenada a arma. Eu tenho um cofre de 2,40 metros por 50 de largura. Duvido alguém entrar e tirar o meu cofre, né? Sem contar que você tem que estar preparado. Quantas pessoas que têm armas, inclusive policiais, me desculpem até a categoria que eu adoro, mas que não sabem manusear uma arma. Não é verdade? Como a gente viu um vídeo que ficou tão famoso de uma policial que foi atirar deitada e machucou a própria testa. O que é aquilo? É falta de manuseio de arma, é conhecimento, é intimidade com a arma. Então, que haja também a necessidade de comprovar essa habilidade e conhecimento da arma e dos riscos que ela causa. Quando se pensa o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou sobre legalizar muita arma que está fora e falou também sobre conceder liberdade, porte de arma para produtor rural. E até abriu aspas para dizer que se encontra muita cobra, onça e bandido em fazenda. O que você acha sobre isso? Cobras e onças realmente existem. Eu fui mordida por um macaco e nem por isso eu atirei no macaco. A gente tem que respeitar também a questão do ambiente.
o bandido, eu já não vejo com bons olhos. O que acontece? Ele entrando na minha residência, eu não vou matá-lo porque eu vou atirar na perna dele, se ele não tiver armado com outra arma. Então, essa é a mesma história de que você está preparado para combater. Não é só ter uma arma. Não é só ter uma arma. E a questão dos animais, existem outros meios, sem ser matar os animais. Não gosto de cobra, tenho pavor, mas eu tenho que respeitar o meio ambiente, eu tenho que respeitar as regras. E você fazendo isso, você não está cometendo um crime? A partir do momento que entra uma onça, você não tem o que fazer? Eu não acionei a polícia quando o bandido foi na minha residência? Porque você não acionou o IBAMA, você não acionou os outros meios para que a onça seja levada. Matar nunca é a opção, no meu ponto de vista. Matar é a última opção. Somente se você estiver sendo atacado. Se a onça vier para me atacar, obviamente, ou atacar uma criança, a minha família de forma geral, uma vida, não precisa nem ser família. Aí sim eu vou agir. E essa é uma questão que a gente tem que aprofundar. A arma não foi feita para matar, a arma foi feita para se defender. E somente. Ainda indo para o intervalo, estou aqui com a advogada Júlia Nunes. A gente volta já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com a doutora Júlia Nunes. Estamos aqui falando uma das maiores polêmicas dos últimos tempos. Foi o fato de se ter feito uma pesquisa, um plebiscito, em que a maioria da população brasileira foi a favor da arma. E isso não chegou-se ao que se esperava de quem votou pela posse de arma. O que você acha do que aconteceu naquele plebiscito, do Estatuto do Desarmamento e do que pode acontecer a partir de agora? Quando eu penso na questão da opinião popular, eu tenho certeza e espero que o presidente não faça isso. Nós somos um país democrático, mas não de democracia direta. O grande time é que o presidente, ele tem que tomar decisões que não agrade nem a minoria, nem a maioria, mas decisões acertadas que façam com que ele seja um presidente. Porque a minha opinião e a sua opinião podem coincidir, mas não ser o melhor para o país. Então, o meu ponto de vista, de forma geral, é esse. Eu sei, eu votei, eu sou a favor, sim, da posse de arma, eu sou contra o desarmamento, porque estudei e vi que não trouxe benefícios para a sociedade quanto à diminuição de
homicídio, quanto à diminuição da violência armada de forma geral. Então, se há estudos que comprovam, o que é que o desarmamento trouxe? Acha que o bandido, que é realmente bandido, ele sairia de sua residência para entregar uma arma? De forma alguma. Quem saiu da residência para entregar a arma foi um homem de bem que tinha medo que a polícia entrasse em sua residência e que encontrasse, que respondesse a processo. Essa é a verdade. Então, eu não sou a favor do Estatuto do Desarmamento. Eu sou a favor de uma liberação maior da posse da arma, dentro daqueles requisitos que a gente já falou, sim. E eu quero que fique claro que a democracia, ela não é democracia direta. O presidente, seja o meu presidente, que eu votei ou não votei, pode ser qualquer um, ele tem que tomar decisões acertadas, estudadas e discutidas. Obviamente que tem que ouvir a população, mas não fazer com que esse escutar a população defina o que será feito. Não é papel de um grande líder e o líder que faz com que o nosso país vá à frente. Porque, por mim, seria liberado. Mas será que é o melhor para o nosso país? Quando a gente analisa, de uma certa maneira, também essa parte do Estatuto do Desarmamento, a gente geralmente vem buscar experiências de outros países. Você tem da Inglaterra, país extremamente restritivo em termos de arma e com índice de violência baixíssimo. E você tem nos Estados Unidos também cidades com, melhor, nem Estados Unidos, que os Estados Unidos a gente já citou demais. Vamos citar Canadá, cidades do Canadá que também a liberação da posse de armas são gigantes, com baixo índice de violência. São dois polos. Concordo. Como analisar esses dois polos? No meu ponto de vista, é questão somente de educação. É como é que você vai apresentar a arma? Você apresentar a arma como um meio de defesa pessoal ou como um meio de ataque? Porque quando eu fiz diversos cursos sobre tiro, e um deles o que eu ouvi era isso: a arma é um instrumento para matar. A arma não é um instrumento para matar. A arma é um instrumento para proteger a vida, a arma é um instrumento de um esporte. Então, quando alguém entra em sua residência, você tem que estar preparado para atirar ou na arma ou na perna, entendeu? De uma forma que paralise o dano que possa vir a ocorrer. Então, para mim, ou o Canadá, ou os Estados Unidos, ou a Inglaterra, foi o modo com que foi feita a cultura. É cultural. O acesso à arma é cultural. Eu tenho acesso desde pequena à arma, mas eu nunca vi o meu pai apontar uma arma para minha mãe. Em compensação, no Brasil, que é tão restrito, eu vejo todos os dias que o meu pai joga cadeira na minha mãe, o meu pai, ele pega uma faca para ameaçar minha mãe. Na minha rua, como é que é? O cara corre com uma arma, entendeu? Então, a questão, do meu ponto de vista, é educação e cultura. Então, se a gente souber colocar isso nas escolas, se a gente souber colocar isso dentro da casa, já que a gente está falando de posse, dentro da casa daquele que vai possuir a arma, a gente vai ter um índice ou positivo ou negativo. Como é que está saindo na TV? Como é que está sendo divulgado? A gente passou tantos anos sem divulgar o suicídio na TV, isso fez com que diminuísse o suicídio? Dizia-se que o suicídio não era apresentado pela imprensa para não dar a luz a outras pessoas. Mas isso diminuiu o índice de suicídio? Não era mais fácil educar? Não era mais fácil a gente valorizar a vida? Não era mais fácil a gente dizer tudo tem um problema e tudo tem uma saída? Não é verdade? Então, o meu ponto de vista é esse, e eu acredito que a gente, andando juntos, através de programas como esse, a gente vai poder educar, e a pessoa que vai procurar vai ser uma pessoa com conhecimento, que vai ter que fazer um curso de tiro, que vai ter que fazer uma prova, tanto de teoria como de prática, para que a gente possa ter um índice de violência diminuído, não aumentado com a liberação da posse. Nos Estados Unidos, pelo menos pela TV ou por filmes, nós brasileiros assistimos muito filmes americanos, se vê lojas de armas, se vê feiras de armas. Essa é uma realidade que a gente não vê no Brasil. Você acha que isso é possível? Com preços acessíveis. Além de tem feiras abertas nos Estados Unidos. Depois de experiência própria. A gente vai aos Estados Unidos e tem uma feira aberta. Pessoas vendendo fuzil, .50, tudo sem imaginar. E aqui? O que é que nós temos aqui? Falo, a pessoa que tem o direito à posse, o porte, ou um atleta como eu, o que é que eu tenho direito? Hoje existe um monopólio de uma arma. Uma fábrica que é a Taurus. Eu não critico. Muita gente manda muito vídeo que deu muito problema, sim, deu muito problema, mas eu acredito que hoje até está
regular, está regular. Mas eu não poderia ter acesso a uma arma que eu considero superior? Daria mais precisão ao meu tiro, tanto de defesa quanto ao esporte, não é verdade? Qual a diferença? O que é que a gente ganha com o monopólio? Eu deixei de comprar arma de forma alguma. Eu só deixei de comprar de uma marca que eu gostaria de ter. Então, também tem esse ponto. Eu acredito que o nosso presidente vai tocar nesse assunto mais à frente, porque o monopólio só trouxe um benefício para Taurus, para o atirador, como atleta, para o possuidor da arma, não trouxe benefício nenhum. Você defende que qualquer tipo de arma, você pode usar fuzil, pode usar semiautomática? Não, não defendo. Eu acredito que quem quer se defender não precisa de um fuzil para se defender. Não é verdade? Você vai se defender a que distância? Você vai se defender a 5, 7 metros. Você não vai atirar numa pessoa que está a 50 metros. Não é verdade? Então, não sou a favor, de forma alguma, de calibre restrito, seja liberado para pessoas comuns. Não sou a favor. Para quê? Qual o intuito? De causar um dano maior? O intuito é parar, acessar a ofensa, a grave ameaça? Para quê 1,50? Para quê 1,45? De forma alguma. Não sou a favor. Eu sou a favor da liberação de uma arma para cessar a agressão. E para isso você não precisa de um fuzil. De forma alguma. Para isso você não precisa atirar por uma arma que é a quilômetros. O seu intuito não é matar, é se proteger. Então para quê? Não concordo não. Poderia ser liberado e deve ser liberado a 22, tem um pistola 22, 380. Mas para quê? Mais do que isso, não há essa necessidade. Você não vai atirar num rapaz que está do outro lado do mundo. Qual o intuito? Então ele não tem como lhe afetar, a não ser que ele também esteja com fuzil. Aí é mais complicado. Aí virou um faroeste. Espero que isso nunca aconteça. E acredito até que o faroeste ele já existe. Quantos assaltos de bancos? Eu tenho uma pessoa bem próxima a mim que levou um tiro, um policial que levou um tiro na troca de tiro com um banco, ou um delegado que é meu amigo particular, que no combate, eu vi a marca no colete dele do tiro. Aí sim, mas aí é para quem? Para a polícia. É para quem vai para esse embate. Por que não algumas armas não letais? Sou totalmente a favor. Choque. Acho que toda mulher deveria ter o direito de andar com spray de pimenta, por que não? Quantas mulheres poderiam ter deixado de ser violentadas dentro de um ônibus, por exemplo, se tivesse uma arma de choque? Mataria? Não, cessaria. E mesmo que, digamos que uma mulher, de uma forma certa desequilibrada, tenha achado que o rapaz estava se masturbando, algo do gênero, deu choque nele, depois foi visto que não. Então, que ela responda por um crime, por uma lesão corporal, entendeu? A questão é essa. Sou totalmente a favor. Inclusive, quero uma, que ainda não tenho. Esse ponto da discussão, você acredita que ainda vai ter algo a ser discutido, regulamentado no Congresso? Com certeza. Tipo com certeza absoluta. O decreto ele foi muito aberto. Ele foi muito genérico. Na minha ideia, o nosso presidente colocou para ver a reação popular. Em primeiro ponto, tem que ser regularizado muita coisa. Vejamos o que é que ele trouxe. Ele trouxe que a efetiva necessidade é para em estados que tiver em cada 1.000 habitantes 10 casos. Gente, pelos estudos que ele mesmo indicou, todos os estados têm. Então, a efetiva necessidade é Brasil? Então, eu acredito que esse é o primeiro ponto, mas que com o tempo isso vai modificando. Eu sou agraciada com a questão, eu já tenho uma arma em casa pela Polícia Federal, que deixou de ser 5 anos para 10 anos. Mas isso para mim não foi visto com bons olhos. Eu vou ter mais despesas se for com 5 anos, vou. Mas em compensação eu vou ter pessoas que estão obrigatoriamente sendo vistas pela polícia com esses 5 anos. Não é verdade? Qual o teste que ele vai ter que fazer de novo? Então, eu sou a favor, você quer ter arma, você vai ter despesa, uma certa despesa com a arma. Então, que diminua o valor do teste psicológico que hoje é tabelado, de R$250, certo? Que diminua para R$100, mas que seja obrigatório de 2 em 2 anos, por que não? Isso facilitaria a gente ter um controle das pessoas corretas que estão armadas. Pois bem. Doutora Júlia Nunes, muito obrigado. Um prazer. Eu agradeço também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.